Vamos entrar na mensagem. Vamos aqui para Malaquias capítulo 3. Malaquias é o último livro do Velho Testamento. Tem uma palavra aqui de Deus aqui que vai nos ajudar bastante. Malaquias 3, versículo 13. Quando você achar, diga amém. Malaquias capítulo 3, versículo 13, diz assim: as vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis: que temos falado contra ti? Vós dizeis: inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em guardar de luto diante do Senhor dos exércitos. Olha só que coisa interessante. Eu queria que você entendesse essa palavra que nós acabamos de ler aqui agora, porque Deus tem algo especial para nós aqui. Esse povo cometeu um erro que às vezes nós também cometemos. Vocês podem perceber que as palavras de Israel estavam sendo agressivas para o Senhor. E por que as palavras de Israel estavam sendo agressivas para Deus? Porque eles andavam dizendo que era inútil servir a quem? A Deus. E às vezes nós cometemos esse erro. Às vezes nós também, nos momentos de dificuldade, quando as coisas não dão certo para nós, ou quando as coisas não acontecem como nós gostaríamos que acontecesse, e ficamos assim: do que adianta estar indo na igreja? Do que adianta fazer essa campanha de segunda-feira, de quarta-feira da família? O que está adiantando de sexta-feira combater e de domingo buscar o Espírito Santo? Muitas pessoas, elas acabam dando esse tipo de declaração também. O meu dízimo está servindo para quê? As minhas ofertas estão servindo para quê? As minhas orações. Então muitas pessoas também estão cometendo o mesmo erro que eles cometeram. Só que muitas pessoas não entendem que esse tipo de atitude sempre foi reprovada por Deus. Essas pessoas que vivem murmurando, reclamando, questionando as coisas de Deus, porque talvez as coisas não estão acontecendo no tempo que ela gostaria, não estão acontecendo como a pessoa planejou, essas pessoas, elas nem imaginam que elas estão sendo reprovadas pelo Senhor, como Israel foi reprovado por agir dessa maneira. E eu já vi, não foi um ou dois casos não, vários casos de pessoas com esse tipo de palavreado. Ah, pastor, eu parei de ir na igreja porque não estava adiantando nada, eu estava lá fazendo campanhas, correntes, estava lá dando o meu dízimo, a minha oferta, fazendo voto, fazendo atos de fé e não estava adiantando de nada. Então isso para Deus é algo abominável. Ele não aceita esse tipo de palavreado saindo da nossa boca, de um povo que foi resgatado por Ele, de um povo que foi escolhido por Ele. Veja o caso de Israel, Números capítulo 14, vamos lá para Números 14, versículo 1, então levantou-se toda a congregação e alçaram a sua voz, e o povo chorou naquela mesma noite, e todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhe disse: ah, se morremos na terra do Egito, ou ah, se morremos nesse deserto, e por que nos traz o Senhor a esta terra, para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para onde? Para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos aonde? Ao Egito. O que esse povo estava dizendo? Que não estava, que estava sendo útil servir a quem? A Deus. Inútil servir a Deus. O que nos adiantou sairmos do Egito? Quer dizer, o que nos adiantou deixar de servir a Faraó para servir a Deus? Para eles não estava adiantando de nada, não estava havendo nenhuma mudança, eles não estavam vendo benefícios em servir a Deus.
E muitos no nosso meio têm esse tipo de pensamento, têm esse tipo de atitude. Muitas pessoas não vê benefícios em vir para a igreja. Eu falo que tem pessoas, pessoal, que elas ficam um mês sem vir para a igreja e não sente falta. Tem pessoas que elas aparecem na igreja só quando é Santa Ceia, porque são pessoas religiosas. Não, eu fui e fiz a minha parte como cristão, participei do corpo e do sangue de Cristo. Mas o que é ser cristão? Ser cristão não é ser como Cristo? Não é andar como Cristo andou? E todos os dias ele andava na onde? Na palavra. Ele andava na presença de quem? De Deus. Então muitas pessoas, elas acabam agindo dessa maneira. Quer dizer, elas não vê vantagem em ser cristão, elas não vê vantagem em vir para a igreja. Muitas pessoas, elas não vê vantagem em recusar um convite, às vezes, de uma festa. Às vezes a pessoa ela prefere ir numa festa do que vir para onde? Para a igreja, porque ela não vê diferença. Porque para essa pessoa não está sendo favorável, por causa das lutas, das dificuldades e das necessidades. Mas veja só, quando uma pessoa ela age dessa maneira, quando nós temos esse tipo de atitude perante Deus, nós somos reprovados por Ele. Esse povo foi reprovado, aí mesmo em Números 14, versículo 26. Depois falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: até quando sofrerei esta má congregação, que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, com que murmuram contra mim. Dize-lhes: assim como eu vivo, diz o Senhor, que como falaste aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Nesse deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados, segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim, o quê? Murmurastes. Olha o que ele fala agora: não entrareis na terra, pela qual levantei a minha mão, que vos faria habitar nela. Então, quando nós temos esse tipo de atitude, nós somos reprovados por Deus. Vocês perceberam aqui que o próprio Deus falou que essas pessoas iam cair no deserto? Então, quantos de nós não estão caindo diante de uma doença? Quantos de nós não estão caindo diante, olha só, de uma crise como o nosso país está passando? Pastor, mas a crise afetou todo mundo. Eu sei que afetou praticamente quase todo mundo, mas é como eu digo na igreja, nós estamos em Cristo, e em Cristo nós somos o que mais do que vencedor. Você sabia que em tempos de crise, nós temos sempre que colocarmos a nossa fé em ação? Porque eu estava explicando esses dias na igreja, quando Israel estava em crise, quando o povo de Deus passava por uma dificuldade, veja só o caso de Elias. O Elias, ele foi enviado até uma mulher viúva em Sarepta, porque Deus falou que ela iria sustentá-lo. Aí o Elias chega em Sarepta, vai até a casa da viúva, ele entra na casa dela, e eu fico imaginando, se o Elias não tivesse prestado atenção em Deus, o que ele tinha feito? Ele tinha ido embora, porque a situação daquela mulher era pior do que a dele, mas ele era um homem que ele ouvia o que Deus falava, ele era um homem que cria na direção de Deus. Aí ele viu o estado daquela mulher, ele pediu para ela dar um pouco de água para ele. Quando ela estava indo buscar a água, ele falou: não, volta agora e faz um bolo para mim, depois você come e seu filho come também, porque assim diz o Senhor, não vai faltar farinha na sua panela e nem azeite na sua botija. E a Bíblia nos mostra que tudo aconteceu conforme a palavra do profeta. Quer dizer, naquele momento de dificuldade, Deus operou o milagre. Deu para entender ou não? Mas quando nós passamos por esse tipo de problema, sabe o que nós fazemos? Nós recuamos. Não me veja como uma pessoa material, mas quantas pessoas, desde quando essa crise pegou mesmo, quantos não deixaram de ser fiéis nos dízimos? Quantos não deixaram de ser fiéis nas ofertas?
Pessoas que faziam ofertas altas e que hoje não fazem. Por medo do quê? De faltar. Por medo de não ter da onde ter o recurso depois para suprir as suas necessidades. Em alguns casos a pessoa chega até a dizer, se não fala, pensa, mas do que adiantou eu dar as ofertas que eu dava ou de devolver os dízimos que eu devolvia? Então esses tipos de atitude que nós às vezes temos, eu falo nós porque eu me incluo também nesse meio, são reprovadas pelo Senhor e nós caímos. Não adianta a pessoa achar que ela não vai cair, porque ela vai. Vai surgir um problema na vida dessa pessoa que ela não vai conseguir vencer, porque a atitude dessa pessoa não está agradando a Deus, não está chegando com bons olhos diante de Deus. Então esse povo caiu, esse povo perdeu a terra. Mas pastor, não está fácil, está difícil, está complicado. Eu sei, está complicado para você, para mim está complicado para todo mundo, talvez para você que nos assiste agora também. Mas o que a palavra de Deus nos instrui? Marque aí, por favor, em Números, vai para João capítulo 16. João 16, 33. Olha o que o próprio Deus nos diz. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais o quê? Paz. No mundo tereis aflições, mas tende o quê? Bom ânimo. Então o que nós temos que ter diante das dificuldades? Primeira coisa, paz. O pastor Jaime disse uma coisa interessante esses dias, que a pessoa que sente paz diante das dificuldades, é um sinal de que essa pessoa está na presença de quem? De Deus. Se você perdeu a sua paz, ou está perdendo a sua paz em alguma dificuldade, alguma luta, é um sinal de que Deus não está com você. Porque quando Deus está com uma pessoa, diante de qualquer problema, diante de qualquer luta, o que ela vai sentir? Paz. Ela vai sentir paz no coração, porque ela sabe que ela não está sozinha, ela sabe que Deus está ali para dar o livramento, para lhe dar a vitória, porque aquilo que é impossível ao homem é possível a quem? A Deus. Então olha só, nós temos que ter paz e não podemos perder o ânimo, não podemos perder o ânimo. Olha só o que o Caleb diz. Vamos voltar lá para Números, por favor. Números 13, versículo 30. Olha o que o Caleb diz aqui para o povo. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos de que maneira? Animosamente, e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Então tudo que esse povo tinha que fazer é permanecer na palavra de Deus. É o que eu devo de fazer, é o que todos nós devemos. Eu não posso perder a paz, eu não posso perder o ânimo, eu não posso achar que é inútil vir para a igreja, que é inútil fazer campanhas, que é inútil fazer correntes, que é inútil ser fiel a Deus, que é inútil obedecer a Deus. Eu não posso ter esse tipo de pensamento, porque se eu tiver, eu vou ser reprovado por quem? Por Deus. E eu certamente vou acabar caindo, pessoal. Eu vou acabar caindo. O que esse povo tinha que fazer? O que nós temos que fazer. Números 13, versículo 1. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de quem? De Israel. Quem é que ia dar a terra para eles? Não era Deus? Tudo que eles tinham que fazer não era só espiar a terra? No nosso caso, quem é que vai nos dar a vitória? É Deus. Hoje nós só precisamos fazer uma coisa. Marcos 9, 23. Tudo é possível ao que crê. Só isso. Que quem vai me dar a vitória contra o câncer? Deus. Quem é que vai suprir a minha necessidade nos momentos difíceis? Deus. Quem é que vai me dar a vitória no casamento? Na minha família? Quem é que vai suprir as minhas necessidades? Então por que eu tenho que ficar desesperado? Por que eu tenho que ficar angustiado? Por que eu tenho que ficar triste, aborrecido? Por que eu tenho que pensar em parar, em desistir? Desculpa a expressão. Por que eu tenho que ficar que nem macaco gordo? Pulando de galho em galho? Eu não preciso disso. Eles não precisavam daquilo, de se importar com os gigantes, porque Deus já tinha falado:
olha, manda eles espiarem a terra que eu vou dar. Irmão, entenda uma coisa, tudo que nós precisamos conquistar hoje, vai vir da parte de Deus, não vai vir de homem nenhum. Eu estava dizendo esses dias lá em Sorocaba, a nossa sorte, que a nossa vitória vem de Deus. Você não depende de ninguém para a sua vitória chegar. Você não precisa que o governo mude para você prosperar. Você não precisa ouvir na televisão que a parte econômica do país está melhorando para você ter esperança no coração. Não, porque o nosso socorro vem do Senhor. É dele que vem o nosso socorro. Não, eu escutei na televisão ontem que agora as coisas vão melhorar porque a prefeita saiu, agora entrou outro. Não, meu irmão, nada disso. Meu irmão, não importa quem estiver governando, não importa o que estiver acontecendo no país, bendito é a nação cuja o Deus é o Senhor. Se Ele for o seu Senhor, você será bendito em nome de Jesus. A pessoa, meu irmão, que anda na palavra, a pessoa que ela hoje é grata a Deus. Se você for ver, o 4º mandamento fala sobre isso. A pessoa que ela é grata a Deus. Filipenses 4:6. Olha o que diz: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo, o quê? Conhecidas diante de Deus, pela oração, súplicas e com ação de graça. Eu estava explicando hoje que Deus não quer que você sofra calado. Deus não quer que você sofra calado. Deus quer que você ore. Deus quer que você suplique. Deus quer que você busque. Mas também Ele quer o quê? Que nós viemos ser gratos. Com ações de graça. Temos que ser gratos. Eu falo por mim. Se Deus não tivesse me tirado de onde Ele me tirou, aonde será que eu estaria agora? Talvez tem pessoas aqui que foram tiradas das drogas, do alcoolismo, da prostituição, e hoje só porque está desempregado, endividado, está passando luta com filho, com filha, está aí falando, mas do que está valendo a pena ir na igreja, acordar cedo aos domingos, o que está adiantando fazer isso? Meu irmão, seja grato pelo que Deus já fez e por tudo que Deus há de fazer na sua vida, porque como eu disse, graças a Deus, a nossa vitória vem dele. Fique na palavra de Deus, amém? Talvez tenha alguém aqui no nosso meio, alguém que está nos acompanhando agora em casa, que talvez está que nem o povo de Israel, não está adiantando ir para a igreja, não está adiantando orar, não está adiantando fazer isso, fazer aquilo. Está assim, irmão. A Bíblia fala que tudo que nós plantamos, nós colhemos. Se você não colheu ainda, vai chegar o dia da sua colheita. Mas nunca se esqueça, no deserto, para Deus fazer um milagre acontecer na minha vida, eu preciso ter atitude. Se eu não tiver atitude, Deus não vai fazer. Nós não somos daqueles que retrocedem, mas daqueles que permanecem crendo na salvação. Amém? Quem entendeu a mensagem de hoje? Entenderam a mensagem de hoje? Então nós vamos fazer uma oração agora. Nós vamos invocar o poder de Deus. E operando Deus, ninguém impedirá. Talvez se você chegou aqui com esse tipo de pensamento, com esse tipo de atitude, agora é você e Deus, você vai mudar. Deus me perdoa, eu sou grato a tudo que o Senhor tem feito e o que o Senhor vai fazer na minha vida. E Deus vai fazer o milagre acontecer aqui hoje. Coloca a mão no seu coração, feche os teus olhos. Pai, é no nome do Senhor Jesus que nós estamos diante da tua palavra, crendo, meu Deus, que ela se cumprirá na nossa vida. Deus, mas antes, nós temos que reconhecer que agimos de maneira errada, Senhor. Quantos de nós, às vezes, não tem esse tipo de atitude? Meu Deus, nós achamos inútil servir ao Senhor, inútil vir para a igreja, inútil orar, meu Deus, até renunciar algo do mundo para fazer a sua vontade. Deus, nessas épocas de festas nem se fala, Senhor. Quanta gente não deixa de vir na igreja para ir em festa do mundo, Deus. Misericórdia, Pai. Clamamos por misericórdia ao Senhor. Meu Deus,
Quantos não andam como Israel, murmurando, reclamando, questionando? Meu Deus, e essas pessoas nem imaginam que elas estão sendo reprovadas pelo Senhor. Meu Deus, e vão acabar caindo, se já não caíram diante dos problemas. Mas, meu Pai, graças a Deus que o Senhor é um Deus misericordioso, que o Senhor sempre está de braços abertos para nos abraçar. É que nem nós sempre dizemos na igreja: nós não temos o ministério da acusação ou da condenação. O nosso ministério é o ministério de salvação, Senhor. E eu creio que o Senhor está aqui para salvar tantos os que estão na igreja, quanto estes que nos acompanham pela televisão agora, Pai. Ah, Deus, e essa pessoa está ali, Pai, muito obrigado. Eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito por mim e o que o Senhor há de fazer. Ah, meu irmão, tem que buscar a Deus com oração, com súplica e também com ação de graça. Ah, agradece a Deus por você estar aqui hoje, nessa reunião. Quantos não gostariam de estar aqui e o diabo não deixou? Mas você veio, você está participando dessa reunião, então agradeça, fala obrigado, Senhor, porque eu sei que hoje, meu Deus, a minha vitória vai chegar, eu sei que o meu milagre vai acontecer, eu sei que a minha bênção, Deus, já está perto, já está chegando. Ah, Deus, e essa pessoa, Pai, que chegou aqui doente, que chegou aqui enferma, com a vida toda amarrada, com a vida destruída, talvez essa pessoa que chegou aqui hoje para baixo, Deus, essa pessoa vai ver o seu poder, ela vai ver, meu Pai, a sua força, a sua capacidade, meu Deus, e milagres vão acontecer neste lugar. Depois, meu Deus, essa pessoa vai dar testemunhos para a tua honra e para a tua glória, porque eu estou aqui como ministro do Evangelho, em pleno exercício, meu Deus, do meu ministério, e no nome de Jesus, eu paraliso toda ação do diabo na sua vida, eu repreendo essa doença, eu repreendo essa enfermidade, essa tentação moral, e eu digo: diabo, em nome de Jesus, sai da vida dela, sai da vida dele, pega todo o seu mal agora e bata em retirada. É você que age na vida financeira, na vida profissional, nos negócios dessa pessoa, no trabalho, na empresa, no comércio, eu digo: vai embora, tire as mãos agora dos clientes desse homem, dos clientes dessa mulher, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, toda ação do diabo, toda ação do inferno, ah, meu Pai, uma perturbação, uma opressão, uma tristeza, meu Deus, é uma dor que essa pessoa sente, insuportável, eu digo: saia, vai embora agora, caroços, miomas, quistos, em nome do Senhor Jesus Cristo, diabetes, depressão, insônia, sintomas de gripe, de resfriado, sinusite, renite, bronquite alérgica, falta de ar, eu digo: vai embora agora. Diabetes tipo 1, tipo 2, sai do sangue dessa mulher, sai do sangue desse homem, meu Deus, é esse espírito do inferno que prende essa pessoa no alcoolismo, nas drogas, na prostituição, todo mal, toda maldição, toda ação do diabo eu ordeno, pega tudo que é seu, e no nome de Jesus eu digo: saia, eu digo: vai embora, no nome de Jesus. Pai, eu abençoo essa igreja, eu abençoo esse povo, porque o nosso socorro vem de Ti, Senhor. Ah, Deus, que essa pessoa sinta paz no coração agora. Eu não sei como você entrou na reunião hoje, mas eu tenho a certeza que você vai sair daqui diferente hoje, porque não importa como você chegou, o importante é como você vai sair. E se você crê que Deus é contigo, você já pode sentir paz no seu coração agora, o seu ânimo, a sua alegria vai voltar, você vai ver que vale a pena sim renunciar às coisas do mundo,
vale a pena servir a Deus, vale a pena ser fiel, vale a pena se santificar, ser obediente, temente, vale a pena ser um servo do Senhor. Pai, que essa bênção se estenda, meu Deus, na vida de todos que nos acompanham agora por esse canal, que essas pessoas também sejam abençoadas. Você que nos assiste agora, sinta paz no seu coração, a alegria voltando de ser um servo e de ser uma serva de Deus. E você que crê, diga obrigado, Senhor, porque eu creio na minha vitória, eu tomo posse da minha bênção, em nome de Jesus. Digam amém. Vamos aplaudir esse Deus. Pode aplaudir esse Deus bem forte, em nome de Jesus.